Sejam bem-vindos à segunda temporada do Be Our Guest, da Associação de Diretores de Hotel de Portugal. Nesta segunda temporada convidamos os premiados sénios, prémios da DHP que promovem e reconhecem a excelência dos profissionais que lideram a hotelaria nacional e internacional. E nesta conversa temos o apoio da empresa Paratitec, a qual viram agora um vídeo, a quem desde já agradecemos a disponibilidade para nos apoiar. E estamos na antecâmara do 20º Congresso da DHP, o qual se realiza a 21 e 22 de março em Aveiro, e aconselhamos vivamente a inscrição de todos. O nosso convidado de hoje, além de ser um extraordinário profissional, é um amigo de longa data, alguém que muito admiro e que tenho como referência. Eu sou o António Melo, associado à DHP há alguns anos desta parte e também membro da direção. O António Machado Matos é o nosso convidado de hoje e olha para o foco no serviço e a atenção ao cliente como uma das suas grandes características que o distinguem desde já e desde sempre na sua longa carreira. O António foi Prémio Sénior 2014 na categoria de Diretor de Hotel e é o nosso guest de hoje. Bem-vindo, António. Muito obrigado por nos ter dado a disponibilidade para estar presente e partilhar connosco a sua experiência. Boa O tarde, António, António, e boa tarde a todos. muito bem, muito E eu é que obrigado. agradeço o convite. O António é há quase 40 anos diretor de hotel e passou por diversas unidades com diferentes dimensões orgânicas e estruturas de gestão. Atualmente, e já há cerca de 23 anos, encontra-se na Visabeira Turismo, nos empreendimentos turísticos Montebello, tendo particularmente na sua responsabilidade hoje em dia os hotéis de Ilhavo e de Alcobaça. A sua formação foi feita essencialmente nas escolas de Turismo de Portugal, na antiga e prestigiada Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, tendo passado pela Universidade de Coimbra e realizado um vasto número de ações de formação ao longo da sua carreira. António, muito obrigado, é para mim uma honra e uma grande e enorme responsabilidade que tenha aceitado este convite e que agora me proporcione estes momentos de aprendizagem a mim e a todos. Nós temos esta sessão online e em direto na plataforma Zoom, mas a mesma ficará perpetuada na plataforma YouTube, para a qual os nossos participantes, os nossos convidados, poderão revisitar ou visualizar mais tarde. António, o nosso título de hoje refere o serviço ao cliente desde sempre que um diretor de hotel tem que ter como foco. E isso foi aquilo que eu aprendi há umas décadas atrás, quando tive o privilégio de trabalhar com o António e ter percebido o quão é importante para si o detalhe e o contacto com o cliente e o saber receber. Como é que o António interpreta o conceito de serviço ao cliente, embora eu tenha uma noção da sua resposta, gostava que partilhasse o seu ponto de vista. Boa tarde a todos, uma vez mais. É como o António Melo diz, no fundo, a hotelaria é uma atividade de pessoas, para pessoas e com pessoas. Portanto, isto é o maior desafio, às vezes também é a maior dor de cabeça, mas é uma grande motivação. E o cliente, hoje em dia, temos o cliente final, mas temos muitos intervenientes até chegar ao cliente final. E nós temos que medir a nossa competência em termos de prestadores de serviço. Não basta termos uma unidade muito interessante, as unidades têm que ser humanizadas e é precisamente desde o primeiro momento em que o cliente nos contacta até ao momento em que chega e durante toda a sua estada que temos essa preocupação em garantir e salvaguardarmos todo esse bem-estar. Dou um exemplo muito prático. De uns anos para cá, que tenho sempre um elemento de direção presente em todos os momentos das refeições, desde o pequeno almoço ao almoço ao jantar. E o pequeno almoço torna-se muito relevante porque é o grande momento em que o cliente
tem a oportunidade de dizer se efetivamente dormiu bem, ou se não dormiu bem, ou se não gostou do jantar, ou o que é que pode fazer. E isso dá-nos, digamos, à direção da unidade, uma informação imediata. Ou seja, há toda uma cadeia de informação, mas não há nada como obtermos essa informação direta. O trabalho de escritório é muito interessante, mas não chega. Numa atividade como esta, eh, privamos e primamos porque o cliente realmente sinta esse bem-estar, fique fidelizado, venha mais vezes, venha em empresa, venha em família. Se é fácil ou se é difícil, vai muito também das pessoas que trabalham connosco e com quem nós gostamos de trabalhar. Nem todos somos iguais, mas o desafio é precisamente esse, é que conseguimos transformar as nossas diferenças num todo capaz de poder surpreender o cliente. E eu muitas vezes digo que o cliente que mais pode apreciar os nossos serviços são quase as crianças, bem entendido, porque a criança é muito honesta e se ele gosta, ele vai nos dizer que sim. Eu costumo aplicar muitas vezes este exemplo: uau! Se uma criança diz uau é porque está sofisticada e nós temos que aprender com os uaus dos nossos clientes. Depois é agilizarmos toda a nossa estrutura. E eu parto do princípio que a minha primeira preocupação é o meu cliente interno. Quem é este meu cliente interno? É nada mais, nada menos do que cada elemento da minha equipe. Eles têm que sentir que são importantes nesta cadeia de prestação de serviço, que um não é mais importante que o outro, que todos têm a sua função, que é o objetivo final, conseguir corresponder ao cliente e preferencialmente conseguir surpreender o cliente. Tudo isto é mais fácil quando levamos ao longo dos anos esta experiência, digamos, de uma maneira descontraída. O atender bem não pode ser uma coisa forçada. Eu digo muitas vezes que, quando se viaja de avião, as hospedeiras são muito simpáticas enquanto se dirigem à pessoa, mas acabaram de dirigir a pessoa e puseram fácias de, 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 de executiva. E aqui na hotelaria, digamos, temos que ter uma intenção forte de que o cliente nos identifique com facilidade e saiba que pode ter em nós uma solução. E para fazer sentir essa importância do cliente, sobretudo às equipes de recepção, onde as recepções estão sempre meca dos edifícios, muitas vezes o recepcionista vem ter com a direção dizendo que é um cliente que quer reclamar. E eu digo sempre, como é que se chama o cliente? E eles às vezes não sabem dizer qual é o cliente. E depois, quando já vêm todos contentes com o nome do cliente, eu pergunto, de que cor são os olhos do cliente? Ou seja, nós não podemos viver nesta vida espantados, temos que nos interessar, temos que saber. E quando passamos esta informação de que é um cliente que quer reclamar, e às vezes as nossas recepções interpretam tudo como uma reclamação, seja uma sugestão, seja, enfim, alguma insatisfação, e portanto há que atuar de uma maneira muito satisfatória. Ou seja, quando vamos ter com o cliente, esteja ele muito aborrecido porque alguma coisa não correu como ele queria ou não corresponde à expectativa, nós temos que estar muito bem preparados. E, portanto, temos que ter na nossa equipe interna os nossos primeiros clientes, a dar-nos precisamente esses feedbacks e estarem preparados para dar todo o outro feedback. Tem sido assim ao longo dos anos. Eu creio que antes era um bocadinho mais fácil de se manter estas performances, porque as equipes eram muito mais estáveis. Mas isso mais para a frente devemos de Sim, encontrar a continuação da resposta. obrigado pelo esclarecimento, António, e deixou aqui algumas dicas para temáticas que podemos abordar ao longo desta conversa, e eu vou pegar exatamente nesta última que o António falou, que é o facto de nós vivermos um novo paradigma em termos da procura de colaboradores, de talento, de recursos humanos, da expressão que quisermos usar para designar Uhum. os nossos parceiros, os nossos clientes internos. Mas, na verdade, nota-se e denota-se a escassez de recursos humanos no setor, isto é latente, e, paradoxalmente, também nunca se formaram tantas pessoas nesta área como nos últimos anos. Ahm, e de que forma é que o António, ao longo da sua vida, tem vindo a moldar a sua forma de gerir, e até porque esta conversa é essencialmente para os gestores e diretores de hotéis, e também para aqueles mais novos que possam vir a ver e a visualizar e ouvir e poderem, de alguma forma, também posicionar-se e aprender connosco.
De que forma é que o António tem moldado a sua atuação nesta época em que os jovens procuram-nos em menor quantidade, estão menos disponíveis para, digamos que, as exigências do serviço, aquilo que, hum, em termos pessoais e em termos familiares e em termos de tempo é preciso dedicar e dar para a profissão e para a profissionalidade. Como é que o António olha para este paradoxo, por um lado, e por outro lado, quais são as suas estratégias para ajudar a resolver esta problemática? Uhum. Pois é uma pergunta extraordinariamente complexa em termos de encontrar os porquês. Todos nós reconhecemos que há uns anos para cá se tem apostado bastante na formação e temos muito mais formação. No entanto, às vezes eu coloco a questão: e será que além de mais formação, estamos com melhor formação? Porque há muitas escolas. E eu depois não percebo como é que, havendo tantas escolas, não há disponibilidade de profissionais. Eu creio que se evoluiu bastante na formação superior, descuidou-se um bocadinho a retaguarda. E, portanto, aí é a grande carência. Não é tanto em nível de quadros médios ou de quadros superiores, está mais a nível das outras categorias. E isso é uma dor de cabeça grande. Um exemplo prático: eu, o último verão, no hotel em Ilhavo, trabalhei com 12 nacionalidades. Por acaso também tinha portugueses. E eu entendo que qualquer hotel em Portugal deve ter uma equipe que fale português. Porque a expectativa do cliente português, independentemente de nós falarmos com facilidade outras línguas, num hotel em Portugal não é ser atendido em inglês ou em espanhol. E isso, portanto, é um déficit. Mas mais grave, mesmo essas nacionalidades vêm de outras atividades, não vêm com a formação da hotelaria ou da restauração. Eu creio que aqui, portanto, alguma coisa está a falhar. Se há tantas escolas, onde é que estão esses alunos todos? E as unidades vão encontrando soluções, digamos, de fixação dos estagiários, criando bolsa de estágio, criando pensamento, um prémio, dando alojamento, e mesmo assim não se estão a encontrar soluções. Por outro lado, também me preocupa quando faço entrevistas de novas candidaturas e perguntamos aos candidatos, enfim, com 20 e poucos anos, o que é que pensam fazer aos 30 anos. Infelizmente não temos uma resposta. Eles não estão preocupados o que é que vão fazer daqui a 30 anos. Ou daqui a 30 anos, não, com 30 anos de idade. Outras situações vividas são de colaboradores que estão cá a trabalhar e que depois apresentam uma demissão, e quando eu pergunto a razão, o porquê, a resposta é extraordinária: deixei de ser feliz, já não estou feliz a fazer isto. Então o que é que vai fazer agora? Agora não vou fazer nada. E, portanto, vão para o não fazer nada. Não sei o que é esse fazer nada. Não sei se é estar em casa dos pais, não sei se é viajar, não sei se estava a pagar tanto que eles ganhavam dinheiro suficiente para andar a viajar, para ir até ao Vietnã, Tailândia ou América do Sul, mas há, portanto, uma pouca capacidade e agora vou utilizar uma palavra que não gosto muito porque acho que está esgotada, de resiliência. Reparem que algumas entrevistas para quadros médios, quando falamos de horários e tudo isso, eles dizem que era um emprego, mas de segunda a sexta e até às 6 da tarde. E alguma coisa está errada naquele momento, que a hotelaria é uma atividade de 7 dias, 24 horas, 12 meses por ano, e que só em situações muito excepcionais é que fecha, como foi, enfim, com os confinamentos, período grave. Portanto, vejo também alguma formação que eventualmente os formandos não são alertados, ou não há seminários suficientes, visitas e estágios em contexto de trabalho. Lembro-me, e acho que era um bom exemplo, quando andava a estudar, que havia os estágios durante o ano letivo e depois no final do ano letivo. Agora os estágios não, é no final de cada ano letivo. E, portanto, os estagiários estão todos disponíveis no mesmo período. E os hotéis, enfim, não vão receber os estagiários todos. Era-lhes mais útil poder dar essas oportunidades de formação em contexto de trabalho ao longo do ano. Se me perguntam, mas os estagiários não dão jeito, naturalmente não
No panorama atual, qualquer mais duas mãos, qualquer mais uma cabeça, dão imenso jeito. Agora, não é o usa e deita fora, é verificarmos se temos ali eh, pessoas com capacidade para depois poderem enquadrar as nossas vagas. Não deixa de ser aflitivo que iniciamos o ano com uma procura de X lugares e terminamos o ano quase com uma carência de pelo menos metade. Isso não se faz. Uh, não se faz, no sentido de o que é que falta. Agora, se é questões de vencimento, se é questões de horário, se é questões de disponibilidade física para as funções que são, isso é tudo discutível. Podemos pagar muito, podemos pagar pouco, mas já cheguei à conclusão que muitas vezes também o vencimento não é suficiente, porque, no caso que eu há bocadinho referi, não era o vencimento, portanto apenas deixou de ser feliz no que fazia, ok. E eu ponho-me a pensar para trás, porque eu também já tive 20 anos, não parece, mas já tive, e na altura, naturalmente, também houve alguns momentos em que era capaz, aproveitando a expressão deles, de não me sentir feliz. Mas o que é que eu fazia? Pegava na gola e, António, vamos para a frente, vamos dar a volta a isto. Vamos encarar isto com naturalidade. E, portanto, esta fidelização de equipes das unidades faz com que não haja uma linha contínua na qualidade de serviço que se pretende prestar. E, portanto, o que é que acontece? Avança a direção, muitas vezes, para algumas dessas tarefas, para a direção acabam por ser tarefas parasitas, porque em vez de estar preocupado com a gestão, depois só está preocupado com a operação. E são os dois momentos diferentes da atividade de cada empresa, é a gestão e a operação, porque a carência de mão de obra é uma realidade pesada. Por outro lado, também verifico, com esta formação toda, há um distanciamento social muito grande. Eu fico um bocado apreensivo quando faço alguma pergunta, mesmo a alguns colaboradores atuais, com 20 e poucos anos, e, sei lá, vou ter o cliente A ou o cliente B, que é uma figura conhecida, ou no campo da literatura, ou no campo até da política, mas um político mais velho, ou no campo, enfim, da artes, ou até do desporto, eles não fazem a mínima ideia quem é. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar, toda a recepção e todos os assistentes de direção tinham sempre preparado na chegada dos clientes quem é quem, e a direção depois, enfim, lá dava as suas indicações de como é que queria receber esse cliente e como é que ia ser esta via, ou estada, e hoje isso é um bocadinho difícil. Portanto, há uma carência muito grande. Por contrapartida, acaba por haver um desgaste também maior nos atuais quadros das equipes. Portanto, as situações vão sendo muito transversais a todo o país, porque se eu falo com colegas do Algarve, eles têm esse problema, se falo com colegas do centro ou do norte, eles têm esses problemas, se falo com colegas das ilhas também, acabam por ter esses problemas. E isso é uma realidade que convém ser muito bem acautelada. Não depende só das empresas, depende realmente de tudo o que está antes do início do processo do mundo do trabalho. Não é? Porque nós precisamos de pessoas para trabalhar, não é já aquela gestão de porta, em vez de teres 10 vais ter 9, não, nem 8 tenho, portanto, a coisa não se dá. E depois temos também os outros exemplos, quando há os serviços grandes de banquetes, que recorremos aos chamados trabalhos de extras, e cada vez mais a qualidade desses extras que vêm é, vou aplicar uma palavra feia, assustadora. Alguns até é o primeiro serviço que fazem. Isso cria contratempos, transtornos, porque às vezes era quase preferível que não viessem, porque não tivemos ali um plus, ainda sobra para os mesmos. Portanto, formação, sim. Boa formação, sim. Bons formadores, sim. A facilidade da formação, por exemplo, os jovens saem com a categoria profissional de A, B ou C, mas não vêm com humildade suficiente para perceber que categoria profissional é essa e o desempenho que têm que ter. Eu pego em muitos currículos para apreciação e aqueles candidatos são os saltitões. Não chegam a estar um ano numa unidade. São 3, 4, 5, 6 meses e, portanto, aí alguma coisa está a falhar. O defeito não pode ser só das unidades ou das empresas. Alguma questão está a sobrepor-se a esta disponibilidade para a hotelaria. E, quando falo em disponibilidade para a hotelaria, enfim, o painel, melhor que ninguém, ou pelo menos uma grande parte do painel,
sabe o que é que eu quero dizer com a disponibilidade para a hotelaria. É uma atividade muito simples, uma atividade que gostamos, né? Enfim, só temos que estar 24 horas no sítio, mas temos a garantia que se tivermos 23 horas e 50 minutos, se foi nesses 10 minutos que nós tivemos que as coisas acontecem. Mas isso é fatal como o destino e nós, com o evoluir da carreira, vamos percebendo e vamos criando, digamos, os mecanismos de defesa. Portanto, essencialmente é isso. A formação realmente cresceu bastante. Se é a melhor formação, em alguns aspectos, é com certeza uma formação mais atualizada com as novas tendências e com a aplicação das novas ferramentas, a utilização das novas ferramentas, mas não deixa de ser interessante se houver um apagão, e nós, ano passado, em fevereiro, tivemos um apagão informático, de um ataque informático, e, enfim, era engraçado porque as equipes estavam um bocado ao tio, como é agora, como é que eu faço, como é que eu controlo, como é que é, não é? E, portanto, há que ter tudo bem acautelado, tudo bem estruturado, mas sobretudo pessoas motivadas, daí eu chamar aos meus colaboradores o cliente interno. Se eles estiverem motivados, eu vou ter uma função muito mais aliviada em termos da segurança da prestação do nosso dia a dia. Obrigado, António. Como diz o poeta, se queres ir depressa, vai sozinho, se queres ir longe, vai em equipa, e, portanto, é essa a perspectiva. Eu fazia-lhe aqui uma questão, até porque abordou agora também o cliente interno, e dando aqui um passo para o cliente, para o hóspede. Uhum. Eles próprios também mudaram muito desde que o António começou a sua atividade profissional. Eh, Quais são as principais diferenças que o António encontra no cliente de hoje, que não é por certo o cliente do final do século XX, quando começou a sua atividade profissional, e de que forma é que nós também temos a responsabilidade de educar, entre aspas, os clientes para aquilo que também é o serviço? Peço só um minuto que está aqui um Faz ruído favor, de fundo. faz favor. Agradeço a vossa disponibilidade por estarem presentes. Temos aqui um painel de participantes bastante interessante, heterogéneo, eclético, com algumas personalidades do setor, a qual agradeço a disponibilidade para nos ouvirem e para estarem aqui a participar. E, Peço entretanto, desculpa, nada, temos já o nosso guest regressei. de novo. Foi o Guest chamado momento berbequinho. só não acontece a quem não está nestas coisas. Portanto, É, António, é isso, é e isso, é como isso. está a trabalhar, temos que respeitar primeiro a nossa profissão. António, Uhum. só relembrando, estava-lhe aqui a colocar a questão de que, como é que o António vê também as mudanças que ocorreram ao nível dos clientes dos hóspedes entre aquilo que era a realidade do final do século XX, a partir dos anos 80, em que ainda a hotelaria tinha um conceito muito mais tradicional do que temos hoje, contemporâneo, tecnológico e, digamos que disruptivo em algumas coisas, relativamente a este cliente de hoje. O que é que o António sente? Quais são as principais diferenças e de que forma é que essas diferenças influenciam também aquilo que são os serviços prestados pelas equipas? Uhum. Aí não posso deixar de recuar ao meu início de atividade. Eu comecei por um hotel de termas, passa a publicidade, Hotel Termas da Coria. Eu tinha feito a formação, depois tive que fazer o meu serviço militar obrigatório, e quando recomeço a trabalhar, ou quando começo a procurar o trabalho, ok, surgiu a possibilidade de poder iniciar atividade num dos hotéis em que tinha feito estágio. E foi muito interessante, porque o Hotel Termas tinha a seguinte, estamos a falar, portanto, dos anos 80, a seguinte particularidade. Os clientes eram clientes de longas estadias, e entende-se por longas estadias 15 dias a 3 semanas, chegavam com bagagem, enfim, infinita, porque tinham um dress code para de manhã, um dress code para a tarde e um dress code para o jantar. E algo importante e que me impressionou positivamente no primeiro instante foi que os meus colaboradores sabiam o nome de todos os clientes e os clientes sabiam o nome de todos os colaboradores. E eu há bocadinho da primeira resposta, quando falei da importância do nome, portanto, eu chamo-me António, não sou o cliente do quarto 302, ou não sou o cliente da ADHP que está em reunião e quero o coffee break, não, sou António Machado Matos e
os meus olhos são verdes, pronto, só para explicar a cor dos olhos. E isso foi muito importante a perceber do cliente. Depois, era um hotel que essencialmente vivia do movimento termal, mas também tinha algumas reuniões. E, portanto, o segmento de MICE e o corporate era importante, mas o segmento MICE não tinha grande expressão. E aí eu percebi-me, digamos, de um perfil de cliente. Depois passei para hotéis com outra pujança e hotéis já também de outras áreas, como hotéis de praia, como hotéis de cidade, e portanto aí a variação já era maior, as estadias eram mais reduzidas, não é? E mesmo quando tínhamos o segmento mais, ainda acontecia que as ligações, as vias de comunicação ainda não tínhamos tantas autoestradas e portanto sempre que havia um congresso, o último dia de congresso garantia no mínimo mais uma noite e eventualmente mais um jantar. Portanto, tínhamos ali todos uma série de clientes que, ora, tinham vindo pela realização do evento e não conheciam o hotel e depois até encontraram características para ir com a família, ou então já eram clientes muito habituais. Nos nossos dias, o que é que nós temos? Estadias muito mais reduzidas, e o sonho de qualquer diretor é poder ter uma estada média de pelo menos 2 noites, não é? Porque hoje é um vai-vem permanente, mesmo os fins de semana tão incaracterísticos, nós temos às vezes o hotel cheio de sexta para sábado, ao sábado esvazia quase metade e enche mais essa metade, não há estadias mais duradouras. E o cliente, portanto, é um outro perfil de cliente. Portanto, é um cliente que está mais à vontade, é um cliente mais viajado, quer no país, quer no estrangeiro, é um cliente com mais poder de compra ou com um bom poder de compra, porque esses anteriores clientes também tinham um bom poder de compra, mas não eram tantos clientes assim, e às vezes não sei se é um cliente mais exigente ou menos exigente. Porque às vezes é capaz de ser complicado em coisas da Ana Catarina e naquilo que efetivamente podia ser mais delicado passou-lhe absolutamente à parte. Mas a nossa obrigação é precisamente conhecer o cliente que temos, porque tudo começa, enfim, nas épocas de orçamentos em que desenhamos o cliente que queremos ter, mas depois é o cliente que vamos ter. E temos que estar preparados para nos moldarmos a essa mesma prestação. Hoje em dia, o cliente aparece-nos por mais diversas formas de processo de reserva, desde os mais clássicos aos mais atuais. Portanto, nós temos uma outra facilidade de comunicação com o cliente, não é? Utilizando, digamos, a vantagem de toda a tecnologia, e aqui refira-se, quando comecei a trabalhar, foi praticamente o arranque da parte computadorizada das unidades hoteleiras, que no tempo, antes era muito tudo feito à mão, mas havia, digamos, uma prestação maior de eficácia. Reparem que às vezes assisto a um cliente que quer fazer meia dúzia de perguntas e o meu recepcionista só está a olhar para as informações que tem no computador, não consegue ter tudo by mind. E eu acho que isso é alguma menos boa capacidade que nós temos de resposta. O cliente, enfim, quer saber, ou então nós partimos do cliente, que o cliente consegue interpretar toda a nossa tecnologia, às vezes a linguagem técnica que utilizamos, e temos que ter esse cuidado. Portanto, há mais clientes. Aqui nas nossas unidades temos, e fazendo um bocadinho de publicidade, mas no sentido de explicar melhor o que quero dizer, nós temos 9 hotéis em Portugal, 6 em Moçambique, mas os nossos 9 hotéis em Portugal são igualmente diferentes, não temos uma unidade igual. E, portanto, temos um cartão de visita muito transversal às nossas unidades, que é a maneira como recebemos os nossos clientes e também a qualidade dos nossos serviços, com um grande enfoque na parte gastronómica. E como todos nós sabemos, a melhor política é do estômago, não é? Pode haver muito boas reuniões, mas então se a reunião não tem um bom acompanhamento de refeição, e o digam os laboratórios médicos, que isso é vital. Portanto, é interessante também verificar que muitas vezes essas reuniões, os clientes depois aparecem em família, sinal de que num evento ligeiramente diferente do que é o dia a dia do hotel, o cliente encontrou características e prestação de serviço que o seduziu a poder vir com a família.
Fico com a família, entenda-se, o pai, a mãe, os filhos e às vezes vêm também os avós. E isto repetidamente. Não é? Esta fidelização é assaz importante. Agora, temos nestes nossos clientes também um fenómeno novo. Por exemplo, eu quando comecei a trabalhar em hotelaria, eu estava no hotel e os operadores iam ao hotel fazer as contratações. Portanto, eu estava quietinho no meu hotel, não tinha que sair muito, enfim, ia depois às feiras clássicas, como Madrid, Londres, e depois o que é que começamos a assistir? E as empresas também tinham uma relação direta com as unidades. De repente tudo se alterou. E eu deixei de estar a receber os operadores e tive que criar uma área comercial para ir ter com os operadores, para ir ter com as empresas. Mais tarde as empresas já nem negociavam diretamente com o hotel, vinham por através de uma agência e, portanto, passei a ter, desde o meu cliente habitual, a uma série de clientes pelo meio, a trazer-me o mesmo cliente. E, portanto, também temos que nos ajustar e adaptar a essas realidades e ver o que é que podemos alterar no sentido de agilizarmos e potenciarmos as nossas vendas, porque, como nós sabemos, a hotelaria, além do charme, é um negócio de metros quadrados. Portanto, o investidor investe X, tem X quartos, tem X lugares no restaurante e, portanto, ele quer ter uma taxa de ocupação de 100%. Mas isso, enfim, umas exceções quase conseguem ser assim. E posso dar um exemplo. O nosso primeiro hotel, o Viseu, o Hotel Viseu, que abriu em 96, 96, 94, perdão, e em 2003 fez as primeiras obras de renovação e de ampliação. E no ano anterior, a 2013, a taxa de ocupação desse hotel era 98%. Era um hotel que não só ele ficava cheio, como era um hotel motor de toda a hotelaria em Viseu com a organização dos exercícios. Portanto, aí era um bom exemplo. Agora são mais quartos que têm, procura, os clientes também vão mudando, as tendências vão mudando, hoje o moda é centro, amanhã pode ser norte, depois pode ser ilhas, depois pode ser outra vez Algarve, enfim. Estas tendências vão alterando. E o nosso cliente, portanto, vai também sendo uma cadeia de valor grande, porque até eu receber o cliente final, todos aqueles intervenientes pelo meio têm que me garantir que estão a prestar a informação mais direta. Informação essa que para mim era mais fácil se fosse eu próprio, eu, hotel, a prestá-la ao meu cliente final. Portanto, temos que também nos agilizar com isso. Agora, há muito mais clientes, felizmente, há muito mais procura, felizmente, há muito mais hotéis, não é? E continuam a haver projetos. E aqui também é interessante que o perfil do investidor dos anos 80 para os anos 20, para os anos 20, não, para os primeiros 10 anos do século XXI, é ligeiramente diferente. É ligeiramente diferente. E, portanto, todo o negócio está muito modificado para melhor, mas compete-nos salvaguardar todas essas alterações e estarmos atualizados com as mesmas. Portanto, o segredo é sempre podermos gerir por antecipação, não esperar que as coisas aconteçam, provocá-las. Isto em matéria, digamos, dos clientes mais antigos, dos clientes mais modernos. Enfim, com os anos de experiência, é interessante verificar que uma grande parte dos meus clientes habituais me identificam sempre o nome. Eu às vezes já vou tendo alguma dificuldade em este é o José da Silva ou é o Joaquim da Silva. Mas isso, pronto, é sinal que são muitos os clientes e que a memória também vai ficando, enfim, com outras capacidades. Não é? Não, isso chama-se maturidade e experiência. António, fazia-lhe aqui uma ligação, uma provocação, até porque falou dos processos de intermediação e, na verdade, a tecnologia mudou significativamente a forma como a intermediação é feita e como a abordagem ao cliente também é feita. E lanço-lhe aqui dois desafios. De que forma é que a tecnologia o fez assim alterar a perspectiva e o foco no serviço, ou ajudar ou desajudou, e de que forma é que para si foi mais fácil, até porque falou dessas suas diversas experiências e foi até à Coreia no princípio da sua carreira,
de que forma é que as unidades independentes são mais ou menos fáceis ou mais ou menos difíceis de gerir do que as unidades de cadeia e de grupos onde se insere hoje em dia. Portanto, por um lado, o papel da tecnologia, que se calhar ajudará bastante em algumas coisas, mas poderá afastar os clientes noutra, e por que forma é que ela própria e a sua experiência também viu a diferença entre as empresas e unidades independentes e as unidades de grupo? Bom, digamos, são duas questões numa. Entre as empresas privadas, temos as privadas mais experimentadas, as privadas mais pequeninas, e as empresas do grupo, portanto, aí há toda uma economia de escala. Mas eu tive nas minhas experiências de trabalhar para empresas que tinham um só hotel e empresas do grupo, portanto percebo isso. Mas há aqui sempre duas leituras. É que eu posso, apetece-me ter um hotel e tenho um hotel, e depois o hotel vai ser aquilo que eu entendo, e eu sou superior ao que é o negócio da hotelaria, penso que vou conseguir fazer tudo. E portanto, depois vou criar a minha equipe, e depois a minha equipe vai fazer apenas aquilo que eu quero. Pode ser bom ou pode ser mau, temos alguns casos de empresas que têm uma estrutura social e em termos de hierarquias um bocado complexa, em que o profissional que lá está vai se sentindo um bocadinho tolhido porque não consegue exercer a sua atividade. E eu acho que o papel do diretor tem que ter essa carta branca da parte da administração, de que ele é responsável, quer ser responsável pela sua unidade e, portanto, tem aqueles X anos para demonstrar o seu valor e a sua tendência. Em termos das tecnologias, portanto, elas são muito bem-vindas porque simplificam imenso, 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 mas há um perigo dessas mesmas tecnologias. Reparem, hoje em dia as pessoas estão a deixar de conversar ao vivo, nós hoje estamos aqui a conversar e a divertir e até nos vemos, e é muito, muito interessante. Mas assistimos na mesma empresa que as pessoas comunicam por e-mail ou por SMS. E às vezes estão no gabinete ao lado, e isso é o perigo que há para a utilização um bocado inconsciente ou, digamos, levada a um não limite ideal daquilo que deve ser, digamos, o melhor aproveitamento das coisas. Eu posso-lhes dar um exemplo com a gestão das duas unidades. Tenho dias em que elimino 400 a 600 e-mails. E desses 400 a 600 e-mails é um número assustador, já vê o tempo que eu estou sentado, não é? Que é uma coisa que eu nunca utilizo muito, é a cadeira do meu gabinete. Eu passei pelo hotel para ver como é que está. Mas a maioria desses e-mails às vezes são jogos de ping-pong, em que, e lá está, e ao mesmo tempo como as reservas estão hierarquizadas, o cliente contacta o comercial contacta o hotel dá resposta ao comercial, o comercial dá resposta ao cliente, é mais uma pergunta do cliente, e às vezes estamos ali com uma mão cheia de nada e outra da mesma coisa e temos três pessoas ali a responder. Portanto, a tecnologia tem que ser interpretada e levada aos seus limites, mas no sentido de economia de escala. Reparem, nós podemos trabalhar uma reserva desde o primeiro momento até à chegada do cliente de uma maneira muito simpática, muito, muito cativante, em que o próprio cliente, imagino que o António Melo hoje vai cá ficar e ontem ou hoje recebe um e-mail ou um SMS nosso a lembrar a estada é que o tempo aqui está fantástico, pode vir à vontade, vai encontrar sol e que nós estamos todo contente por receber novamente. E isso hoje é fácil de se fazer, é possível fazer-se e para o cliente é agradável, porque as redes sociais estão com uma força, um peso muito grande. Agora, temos é que saber muito bem utilizar todas essas tecnologias, em termos internos e em termos de gestão, porque temos mapas e mais mapas que nos permitem fazer a tal gestão da unidade, para além da operação, e que nos dão informações em tempo útil. Temos, digamos, própria a própria intenção de preços e podemos estar à vontade. Longe vai o tempo em que o preço era estação alta, estação média, e tudo estava assim, e agora não, e sobretudo hotéis de cidade, o preço de manhã pode não ser igual ao preço que é anunciado à tarde. E portanto temos essas ferramentas de trabalho que nos são úteis, mas que não substituem as pessoas. Podem, em si, simplificar todo um processo de comunicação com o cliente, e é aí que a importância reside na eficácia e na eficiência da nossa comunicação com o cliente. E a tecnologia
ajuda imenso. Agora lá está, depois temos no check-in que ter os tais profissionais que quase conhecem aquele processo do cliente de cor. Não é preciso estarem sempre ali a olhar. Eu não gosto de estar a falar com alguém que me está sempre a olhar com um pouco o computador, não é? No máximo eu fico quase limitado a ver se ele está a perder cabelo ou se pinta o cabelo, porque não há mais motivo de interesse, não é? E se alguém pede uma informação e ninguém está a olhar para nós, mal era, não é? Vamos imaginar haver noticiários em que o pivô está a ler assim as notícias. Ninguém acha piada, portanto a informação não. Portanto, agora, em termos das sinergias que se consegue com uma empresa que já é um grupo, aí é como do dia para a noite, há toda uma economia de escala, há toda uma formatação na época dos orçamentos, que são as grandes linhas gerais para cada unidade e para o grupo em si, e depois cada unidade tem que se ajustar a fazer e a cumprir digamos, as decisões da gestão de topo, mas que tem uma outra facilidade, porque não estamos a ter um custo de um só hotel, estamos a ter um custo diluído, sei lá, a apresentação em feiras, a aquisição de equipamentos, a própria fidelização do cliente que leva a que fez, sei lá, um evento aqui e agora pode fazer na outra unidade, porque vai bem, e depois da outra vai à outra e vai encontrar sítios diferentes, mas a mesma eficácia do serviço, portanto, há essa cadeia de valor. Depois também o tirar o proveito dessa eficácia e a projeção da marca, do nome. Eu lembro-me que quando começamos nestas coisas do hotelaria, ou quando o Grupo Isabela começou precisamente com o Hotel Montebello Viseu, e para quem não sabe, portanto, o Grupo Visabeira, o core business são as tecnologias, as telecomunicações, quero dizer, o grupo, a subholding do turismo, presente no volume de vendas 3,5%, portanto, não tem expressão em termos do valor, mas tem expressão em termos da imagem, da dinâmica, da eficiência com que as coisas acontecem. E, portanto, aí hotéis que pertencem a grupos colhem vantagens sobre os outros hotéis mais individuais, mas também toda a nossa legislação permite ter hotéis mais pequeninos, hotéis maiores, até permite que o investidor possa escolher se quer ser realmente um hotel de 3, de 4 ou de 5. Portanto, são os registros dos pontos. E, portanto, eu acho que quando se investe, tem-se a obrigação de saber bem o que é que se está a investir. E, portanto, aí os grupos têm esta vantagem, estão mais dispersos de norte a sul, portanto, têm uma malha que cobre o país todo, enquanto que uma unidade isolada está limitada ao movimento que vai haver nessa região e a todos os custos que vai querer ou não assumir. Essencialmente, isto. Obrigado. Falou e muito bem da questão da regulamentação, da questão da lei que estabelece os requisitos mínimos. Muitos deles também são opcionais depois, não é? Complementam Uhum. aqueles que são os requisitos mínimos para a definição dos serviços de uma unidade hoteleira, de um estabelecimento hoteleiro. E nós privilegiamos esta conversa com os estabelecimentos hoteleiros e com os diretores de hotel. Ahm, Ao longo da sua vida, o António percebeu que quer a dimensão, quer a categoria foram facilitadores ou, por outro lado, foram entraves para a sua operação, para aquilo que era o seu ideal de serviço, ou acha que, por vezes, estamos num espartilho que temos que nos reger e que não nos dá liberdade ou que não nos dá muita autonomia para sermos criativos ou para sermos diferenciadores? Não, eu creio que hoje há muito maior liberdade e os hotéis expressam-se nesse sentido. Toda a legislação tem vindo no sentido de diluir, atenuar, simplificar uma série de processos, mas eu digo que vai sempre da consciência do investidor e depois da sua equipe operacional. Nós podemos fazer imensas coisas fora da caixa, mas temos obrigação de dar os nossos contributos para que os legisladores possam alterar essa legislação. Reparem que o turismo em Portugal é sempre aquela área interessante, que é uma área muito rentável, com um
PIB fantástico, que, no entanto, só depende de uma Secretaria de Estado, nem tem um Ministério. Não é? O que não deixa de ser, talvez bom, porque não Sim, há parece que seria maior simplificado. complexidade. Não é? Está simplificado. Felizmente temos tido uns secretários de Estado de Turismo bastante competentes, a meu ver, independentemente das suas ligações partidárias, que têm simplificado imenso, têm percebido as reais necessidades do terreno, têm-se procurado simplificar investimentos em termos, por exemplo, da monumentalidade que nós temos ao cuidado do Estado e que o Estado não consegue salvaguardar isso. E aqui temos um exemplo prático do nosso hotel em Alcobaça, na parte do mosteiro do Gastador. Portanto, não é pela legislação que não vamos lá. Agora, vai realmente eu vou chamar com isenção da honestidade do investimento, ou seja, por honestidade entenda-se a pessoa saber o que quer investir, como quer investir e porque é que vai investir, ou seja, o projeto tem que ser criado para durar, tem que ter o compromisso de criar estabilidade, de criar postos de trabalho, de criar mais-valias, as relações com os produtores locais, a tal sustentabilidade, a tal respeito pelo impacto ambiental, o respeito pela tradição do lugar, porque o nosso cliente hoje, quando vai a um sítio, ele quer conhecer mais desse sítio. E, portanto, os monumentos falam pela sua expressividade, mas não nos contam a história. Temos que ter algum da história, o sentido que aquilo está a contar a história. Nós devíamos ter em todos os lugares de Portugal um Hermano Saraiva à nossa espera, para nos fazer sonhar como uma coisa, às vezes, que é uma pedra angulosa, pode ter sido um banco onde as mais belas princesas se sentaram, as mais belas decisões foram aconselhadas. E, portanto, essa honestidade de quem investe é importante que aborde estas mais-valias todas, sem as quais o projeto pode estar condenado a algum insucesso. Depois é a própria sorte no negócio. Para tudo é preciso ter sorte e nós temos casos de sucesso de norte a sul muito, muito clarividentes. E depois é aproveitar as vantagens que temos. Eu sinto-me um privilegiado ao trabalhar neste grupo, porque de repente passei a ter uma hotelaria diferenciada. Porque eu tinha na Casa de Inso, uma casa do século XVIII, tinha um museu. Depois tinha a produção agropecuária, os vinhos, os queijos, isto e aquilo e aquilo outro. Depois, na Vista Alegre, a história toda da Vista Alegre, e passa a publicidade, que este ano comemora 200 anos e as festas são no primeiro fim de semana de julho. Portanto, não deixem de vivenciar esta marca notabilíssima. Eu, quando vim para cá, enfim, tinha uma ideia do que era a Vista Alegre, das peças que eu apreciava. Moral da história, cheguei cá e vi que não sabia nada portanto, preocupei-me em aprender e saber mais e poder perceber esta realidade toda. E temos hoje em dia também o hotel no Claustro Restador, portanto, é pertença do Mosteiro de Alcobaça. E, portanto, hotéis que têm uma complementaridade e uma força diferenciadora, porque têm precisamente algo para contar diferente. Não é um hotel criado de raiz, com muitas coisas bonitas, práticas, mas que depois não tem mais nada. E, portanto, é isso que o cliente procura. Portanto, os projetos, às vezes, unidades de cadeia, podem ser mais facilmente concretizadas, mas também não quer dizer que não haja projetos individuais e são notáveis e fantásticos. Muito Creio bem. que Sim, sim, uma António. leitura transversal. Sim, e deixo-lhe agora, lançou-me aqui um repto de lhe fazer uma pergunta provocatória, que é, com tantas experiências que teve ao longo da vida, em tão diferentes contextos, quer organizacionais, quer geográficos, e com a riqueza do seu portfólio de experiências, eu pedi-lhe para partilhar connosco, e eu sei que tem algumas que eu conheço, mas há outras, há muitas outras que eu não conheço, mas daquelas que lhe são mais marcantes, eu gostava que nos desse aqui alguma história, algum momento engraçado que tenha vivido na sua experiência profissional e que possa servir
como exemplo de ou tornear uma situação complexa ou, por outro lado, reagir a uma situação caricata de completa vontade de rir perante aquilo que está a acontecer, mas não poder fazê-lo porque a sua função não o permite. Claro. Tens, por certo, alguma partilha a fazer connosco? Olha, posso fazer uma partilha pela negativa, que foi algo que me chocou bastante na altura e que ainda hoje me choca. Autoria há uns anos atrás, ainda não havia as chaves magnéticas, eram as chaves com aqueles medalhões pesadíssimos, e o cliente, quando saía, a primeira pessoa a entrar no quarto era a governante, que ia verificar se a televisão estava lá, se as almofadas estavam lá, se o robe estava lá, e quando as coisas não estavam, informava a recepção, e a recepção das duas uma, ou informava ao cliente que falta um robe, ou punha delicadamente na conta e o cliente pagava e nada disso acontecia. Bom, e um belo dia, assim aconteceu, faltava, já não sei se era o ROV, o que era no quarto, e a recepção colocou na conta, e o cliente ao pagar, está a ver aquilo e diz, isto é a minha mulher, vamos já ver as malas. O próprio cliente é que disse isto, vamos já ver as malas. E abre-se as malas e realmente a peça estava lá, e agora a parte mais violenta foi esta. Ele dá 2 estalões à senhora, na presença de toda a equipe. Eu fiquei ainda hoje, me custa falar disto, porque acho que foi de uma violência extraordinária. Ou seja, deduzo eu que a senhora possivelmente era cleptomaníaca, o marido sabia isso, e foi a maneira dele mostrar, por um lado, a sua força, ao mesmo tempo também a sua honestidade, não vamos já tirar isto. Portanto, essa é uma história triste. Essa é uma história triste. Uma história engraçada e passada em particular, aí recomendo que possam ler o texto de Babilónia, da última edição do ADHP, em que eu não sabia se estava no mundo real ou no mundo da fantasia. E isso aconteceu, e hoje conto isto com um sorriso tipo Mona Lisa, não é? Mas foi algo muito notável. Outras histórias mais pequeninas, em que lembro, por exemplo, quando trabalhei com as pousadas, estávamos a abrir Alcobaça disparate de Arraiolos, e eu tinha que montar uma sala para reunião, uma coisa simples, em plateia, e disse à equipe dos bagageiros, e pronto, agora a sala em plateia, enfim, com X lugares neste lado, X naquele, uma cruz no meio, tá, 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 tá. Sim, 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 senhor. Enfim, pá, ia passar 1 hora ou 2 horas, vou ver a sala, estava na mesma. E então eles disseram, nós não estávamos, mas o que é uma plateia? E eu, uau! E de repente alertei, pois é, aqui a formação vai ter que ser muito mais intensa. Isto também de criar os postos de trabalho assim de um momento para o outro, com população local, às vezes tem estas rasteiras. E depois, enfim, outras situações. A hotelaria, no fundo, tem quase todos os dias alguns momentos mais interessantes, outros mais delicados, outros lembro-me de um, olha, na Coreia, portanto, nos anos em que eu estive, assistíamos ao grande boom da indústria cerâmica aqui na região da Bairrada, e tínhamos muitos técnicos italianos. Uh, e havia um italiano que era sempre, enfim, ninguém nos está a ouvir, um chato da primeira apanha. E um belo dia lá faz o check-in e de repente vem descer as escadas 2 a 2 a dizer que era impossível, que não tinham mudado o lençol da cama, tinha uma mancha enorme. E nós, uau, o que é isto? Será que as funcionárias se esqueceram? O que é que aconteceu? Lá acompanho o senhor ao cliente, ele lá mostra a mancha, o círculo perfeito para onde, eu olho para aquilo e com delicadeza levanto o meu braço e abano o candeeiro de teto. E a mancha, portanto, foi dançando. À boa maneira italiana, ele quase que me dava um beijo e a pedir desculpas. Sim, são muitas histórias que ao longo dos anos nos vão acontecendo, umas mais fiéricas, outras mais engraçadas, mas que, no fundo, nos alimentam um bocadinho o ego, mas eu não queria deixar aqui algo também que é importante na atividade de qualquer diretor, que esta disponibilidade tem custos. E os custos que tem são os custos em termos de ordem pessoal. E isso, as famílias estão sempre, digamos, ali quase, não é bem no número 1, é 1.1, e eu, há uns anos para cá, que digo que a família deve estar em ponto 1, o emprego está em ponto 2. Podem-me ajuizar pela minha
pela minha naturalidade ao dizer isto, mas entendo que para a estabilidade eh, de cada um, a estrutura familiar é importante. E isso talvez é o que falta aos nossos jovens. É uma estrutura familiar equilibrada e é algo que eles têm que assumir e ser corajosos para o assumir. Outras histórias há, mas fiquem para a próxima edição, daqui a 40 anos, do Be Our Guest. Sim, para um entrevistador mais competente que eu, com certeza. Uhum. António, voltou agora aos jovens e não podemos também deixar de pensar que ao ficar com esta nossa conversa disponível na plataforma YouTube, que ela com certeza poderá ser revisitada por muitos e alguns, também já ouvimos dizer, alguns destes nossos episódios são depois base de análise em sala de aula por alguns docentes e também por alguns jovens tentam formar-se para ingressar neste setor. E eu perguntava ao António que conselho é que dá aos jovens que estão agora na formação, que estão agora a entrar no setor e que competências devem eles desenvolver, quer técnicas, quer pessoais, para poderem sentirem-se mais confortáveis quando começarem a sua atividade. Eu entendo como é importante, isto para qualquer atividade, honestidade. Portanto, a pessoa tem que ser honesta no sentido de saber aquilo que quer fazer, aquilo que se propõe, das suas facilidades, das suas dificuldades. Depois, um espírito de trabalho de equipe, porque aquilo que faria é essencialmente um trabalho de equipe. A decisão, essa é diferente, mas resulta precisamente da avaliação de todos os trabalhos pelas equipes e depois a decisão final. Portanto, que tenha também um natural espírito de liderança, porque vai trabalhar com pessoas e as pessoas têm que ter, digamos, um líder que não ofereça dúvidas. Podemos não concordar com ele, mas, ok, também há muitas decisões que eu digo à minha administração que, enfim, a minha opinião ou o meu ponto de vista é outro, mas naturalmente respeito a decisão tomada. E se eu não estiver bem, eu mudo. Depois é que, essencialmente, procurem encontrar durante a sua formação o máximo de experiências possíveis, não só na troca de informações, e algumas escolas, e posso dar aqui o exemplo com a Universidade de Aveiro, que também tem os seus cursos de turismo, e vou muitas vezes à universidade, portanto, participar em seminários sobre o que é esta atividade e as perspectivas de carreira que a pessoa tem. E depois acho que os jovens não devem andar iludidos, devem ser muito bem esclarecidos do que é esta atividade, o que é que os espera, porque eu acho que é fantástico podermos gerir equipes e podermos, digamos, dar o corpo ao manifesto, ter ali os nossos clientes, portanto, não há que ter vergonha. Portanto, uma pessoa muito envergonhada é uma faria capaz de nos estar, eventualmente, na melhor experiência. Agora, pode depois ser muito bom em termos de back-office. E nós precisamos de backs e precisamos de frontes. Portanto, precisamos das pessoas que dão a cara e o corpo às balas e precisamos dos outros que são, digamos, os nossos administrativos, chamamos assim. Um, que saibam também escolher bem, que não vão para um curso por moda, não é? E os jovens hoje têm essa facilidade toda, se estão no curso e mudam de curso, alguns já mudaram até 3 e 4 vezes, uh, e eu vi, quando tinha a idade deles, que estava em Coimbra, e depois, enfim, entusiasmei-me com a hotelaria, e deixei de ter o adiamento militar de Coimbra e fui para a prova. Ok, eles hoje não têm sequer esse problema. Portanto, podem, não gostam do curso, podem angariar caminho para outro curso. Depois têm professores de excelência, pessoas que conhecem o meio, que têm uma experiência grande, que eles possam participar nestas feiras. Vem agora a BTL, naturalmente, que há sempre os dias dedicados às escolas, e eles, portanto, vão, que coloquem, e eu cada vez mais recebo, pedidos de estágio direto de alunos. Depois protocolamos com as escolas, mas essencialmente isso. Eu nunca esqueço que eu, quando comecei, alguém me deu uma oportunidade de começar, e portanto tenho a minha dívida para com
me deu essas oportunidades, que é também criar oportunidades aos outros. E depois sabemos receber as pessoas, sabê-los encaminhar e entender. Eu digo sempre a um estagiário, quando entra para cá, seja de mesa, seja de recepção, seja de direção, que vai completar o seu estágio, mas para não se ver como estagiário, para se ver como um elemento da própria equipe, que é para logo ele ficar mais à vontade. Mas depois haver um sentido também de liderança, não é? Muito, muito grande. Portanto, os jovens podem contar com todos os profissionais, e lembro-me também, e aqui deixo a minha homenagem ao que era a equipe de diretores que formava a DHP quando eu me inscrevi, e digamos, eu faço parte de uma fornada que veio trazer uma outra leitura, éramos todos já com formação na área e fomos extraordinariamente bem recebidos com os pesos pesados da nossa hotelaria. Portanto, deixo aqui a minha homenagem a todos eles que nos receberam principescamente e, portanto, nos passaram esse testemunho de podermos também fazer essa passagem, e que está em boas mãos, claro, por todas as direções têm passado pela ADHP e os profissionais da excelência e estas iniciativas todas que são também motivadoras para todos os jovens que estejam hoje a ver diretamente ou que depois vejam mais tarde nas diversas plataformas, que se sintam à vontade, mesmo que me queiram colocar questões, é muito simples, basta contactar-me e, se me permitem, dou aqui a minha publicidade, contactos, o telefone 96 804 2548 e o e-mail Machado Matos, um só nome, arroba Montebello Hotels, uma só palavra, e hotels em inglês.com. E, portanto, aí estão sempre à vontade para me contactarem a qualquer momento, ou através da ADHP, que depois vai fazer esse contacto. Muito obrigado pela disponibilidade e agradeço em nome da plateia, embora estejamos sentados não numa sala única, portanto, Uhum. estamos em plateia em diferentes pontos do globo e, obviamente, que é para nós um privilégio tê-lo cá e não posso ainda deixar de lhe fazer aqui um agradecimento especial pela mensagem que passou aos jovens e, reforçando as suas palavras, não deixar, não lhes induzir que as coisas têm que ser todas muito rápidas e tem que ser tudo muito depressa, têm que ser amadurecidas e uma perspectiva mais longa daquilo que é o atingir da meta, sem ser o imediatismo de uma corrida de 100 metros, e sim uma corrida mais. António, há sensivelmente 10 anos atrás, o António estava nomeado para a categoria de melhor diretor de hotel. E passado umas semanas, no congresso, no 10º congresso, o António foi nomeado o diretor de hotel do ano 2014 e ganhou, na altura, o prémio que agora se denomina de Sénio. E eu pergunto-lhe, de que forma é que se sentiu ao ser reconhecido pelos seus pares e de que forma é que, o Sénio de melhor diretor de hotel, o ajudou, na sua carreira ou não ajudou e o que é que, mudou na sua perspectiva, enquanto profissional, obviamente, e se quiser também pessoalmente. Uhum. É, é muito importante. Reparem que eu nunca trabalhei para prémios. Trabalhei no sentido de poder ser um bom profissional, um profissional da excelência e, sobretudo, em cada dia, gostar ainda mais daquilo que faço. Em 2014, quando realmente recebo essa nomeação, fiquei muito sensibilizado, porque sabia como era tão importante para as pessoas, como eu era tão importante para as pessoas nesse reconhecimento, o que me deixou um bocadinho a pensar que, pelos vistos, parece que têm feito as coisas bem feitas, não é? Porque às vezes andamos enganados todos uma vida porque ninguém nos diz, "Epá, estás a fazer mal, ou não estás a fazer bem, ou vamos empurrando aquilo com a barriga." E acho que o interpretei como um prémio de carreira, e lembro-me que na altura até dediquei o prémio de carreira precisamente à família. E há bocadinho falei da família, agora volto a falar da família e lembro-me que no momento de agradecimento dediquei esse meu prémio à família, assim como dediquei à Escola de Hotelaria do Porto,
onde tudo começou, e onde tenho grandes recordações e grandes amigos, dos quais estou a ver aqui alguns aqui na plateia, e que saúdo de uma maneira muito particular, um abraço muito especial. E acho que para a nossa Associação de Diretores de Hotel é um marco importante de visibilidade para nós próprios. Sentirmos orgulho naquilo que fazemos, sentirmos a importância de sermos associados da ADHP e o que ela faz por nós, fruto daquilo que nós fazemos por ela, indiretamente. Em termos de ter contribuído mais ou menos para a minha carreira, bom, como eu já estava num grupo e me mantenho no grupo, não, digamos, não tive, digamos, uma alteração normal. Naturalmente que é sempre uma referência e é encaminhado quando as apresentações dizem os chamados, naqueles anos, e também em 2014 recebeu o prémio Xenos da ADHP, e, portanto, e a partir dali já é, portanto, um motivo de conversa. Entendo que é muito importante, para mim é um dos meus prémios de carreira mais estimados, que está aqui no meu gabinete, e é fixado, e que serve também para os meus colaboradores poderem partilhar com ele, não está em casa escondido, está aqui no meu gabinete, e acho que é a própria evolução da Associação dos Diretores, que está, portanto, muito mais atuante, muito mais reconhecedora e motivadora daquilo que é esta atividade, que às vezes não é bem entendida pelas outras pessoas. Pensa-se que isto é só uma atividade chata, que não fazemos nenhum e que bebemos uns copos. Às vezes até bebemos uns copos, às vezes até não fazemos nenhum, mas damos muito, muito, e esse é, digamos, o açúcar desta atividade. Portanto, a DHP, Xénios, todos os que ainda não foram nomeados, façam por ter uma atuação que nos leva a propor essas nomeações, porque vale a pena. Reparem, eu sou sócio de muito poucas coisas. Aliás, que me lembro, sou sócio do ACP e sócio da ADHP. E os bombeiros voluntários de Sangalhos. Não, de Oliveira do Bairro. São as únicas 3 filiações que eu tenho. Portanto, depois sou sócio da Autoridade Tributária, portanto, com cotas muito elevadas, essas coisas todas. E, portanto, sou muito elitista nestas minhas associações, e é com muito orgulho e muito agrado que tenho acompanhado toda esta operação da evolução da ADHP, que tem feito um trabalho notório e muito meritório do que é a nossa classe profissional. Muito obrigado pelas palavras e pelo testemunho em relação ao Kénio, aquilo que foi a importância que teve na sua vida e também pelo reconhecimento que sentiu. Para nós é um gosto, e é um privilégio que os profissionais nomeados e galardoados assim pensem. E em breve, agora no nosso próximo congresso, 21 e 22 em Aveiro, iremos ter mais um conjunto de galardoados. Neste momento, os sénios estão com o seu, a sua votação a decorrer, e já agora deixo aqui o apelo para que todos participem na escolha dos novos galardoados nas diferentes categorias. Estamos há sensivelmente 65 minutos a conversar e temos uma pergunta aqui no nosso chat que eu aproveito para congratular por termos um colega e também associado que se encontra no estrangeiro, acredito que esteja em Moçambique, o Miguel Teixeira, que ambos conhecemos, e Muito bem. que nos pergunta se na sua perspectiva é mais importante uma operação standardizada e baseada em processos ou mais personalizada e humanizada. E o que é que o António acha de qual delas é que nos leva a um resultado líquido positivo e crescente, que procura o acionista, que é aquilo que os acionistas querem. Não é? Quer Antes de responder? mais, um grande abraço, Miguel. Espero que esteja tudo a correr bem. Eu creio que é uma simbiose das duas situações. Todos nós temos um caderno de encargos a cumprir, muito standardizado, tudo isso, mas depois temos a magia de o poder ajustar. E isso é que faz essa diferença. Pá. Nós no grupo temos toda uma série de normativos,
mas temos também uma vontade de cada um, digamos, dentro do respeito por esses normativos, poder agilizar e poder fazer a sua atividade. E eu entendo que um hotel ainda é aquilo que o diretor lá está, é, ou quer que seja. Não pode ser só uma casa em que entramos e pronto, e depois um bocado, não percebemos como é que está humanizada. Portanto, os processos têm que ser uma realidade, as empresas gerem-se por normas, gerem-se por princípios, têm uma missão, têm uma visão, e depois cumpre-nos a nós, digamos, os atores em campo, eh, completar essa série de intenções. E acho que temos que ser originais, porque é precisamente esta originalidade que marca a diferença na prestação de qualquer serviço, seja ele um serviço grande, pequenino, médio, não interessa. O cliente é o cliente. Eu não quero um cliente, eu quero o cliente. E quero que ele se sinta como o cliente. Muito obrigado, António. Penso que o Miguel Teixeira também ficou esclarecido com o seu ponto de vista. Parece-nos que não temos mais nenhuma questão aqui no chat, com certeza. Temos mais uma, diz-nos aqui a nossa regi. Eu vou, Uma Não? régia de luxo. Uma régia de luxo. vou alterar o meu papel, se não se importam. Faz favor, é um privilégio. Antes de mais, muitíssimo obrigado uma vez mais, em nome da associação. Machado Matos, falou-se das 12 nacionalidades, correto? Sim. E falou-nos de uma experiência que teve no passado que os colaboradores não sabiam montar. Será que não voltamos a esta realidade com estas dificuldades que temos em recrutar e muitas das vezes recrutar nacionalidades que às vezes nem percebem muito bem aquilo que nós dizemos, quanto mais o que necessitamos? De que forma é que vocês estão a gerir isto? Nem sempre tem sido fácil, mas É, acredito que seja um desafio. Mas... eu digo que não estamos a gerir, estamos a digerir. É um processo que realmente nos leva muito complicado. Eu há bocadinho, quando dei os exemplos, não quis ser tão castrador, mas essa é uma realidade. Para além da dificuldade da língua, é depois alguma natural inabilidade, mas é o que a pessoa diz: olha, não, mas eu preciso aqui de dois elementos. E que se rege por prestações e exemplos, às vezes muito delicados, sei lá, o serviço de vinho, e não sabem servir o vinho, tremem, ou batem com a garrafa no copo, ou vai pela direita ou vai pela esquerda, por muito que se explique. Portanto, eu acho mas isso, quer sejam nacionais, quer sejam estrangeiros, a primeira semana entram, são desministradas as formações, sabem tudo. Vão fim de semana, tomam duche, tudo aquilo foi com o duche. E, portanto, once again, aí estamos nós a repetir. E, portanto, é um trabalho que depois também leva à exaustão de quem está permanentemente a receber. Às vezes as FIAs dizem, pois, não me dão melhor mão de obra, e a pessoa diz, pois, tomara eu conseguir melhor mão de obra. Essa é uma realidade preocupante. Reparem, já são os próprios clientes nos seus comentários que dizem que entendem a dificuldade que há de mão de obra e que é uma pena, mas porque e tal, pronto, e aí é daquelas coisas que não adianta dizer ao cliente que estamos a cautelar tudo do melhor e do pior, porque ele acha sempre que não fazemos tudo o que é possível, eventualmente não fazemos, mas se não tem português a querer trabalhar, vou ter que ter outros a trabalhar, essa é uma realidade diferente. Há bocadinho o António Melo falou e bem, na pressa de alguns formandos ou formados em evolução de carreira. E essa é uma realidade. Eu creio que às vezes as escolas não transmitem bem o percurso que se lhes segue. Um percurso que se lhes segue. E, portanto, não basta terem já uma licenciatura, ou não basta ter um mestrado, ou não basta terem, enfim, uma habilitação profissional de chefe disto ou chefe daquilo, porque depois tem que haver toda uma parte de tirocínio, de aprendizagem. Eu, quando comecei a trabalhar, durante 5 anos fui assistente de direção. E na altura nem era bem assistente de direção que se chamava, era, digamos, um palco para toda a obra. E depois, pronto, comecei efetivamente como diretor, até aos nossos dias. Mas a realidade dessa carência, dessa fragilidade da mão de obra, neste momento é o calcanhar daqueles
na restauração, na hotelaria, nas recepções, enfim, pelo menos vão falando português, mas é o que eu digo, há uma carência de eles quererem mais, querer saber mais coisas. Eu não sei que livros é que eles leem, eu não sei que filmes é que eles veem, eu não sei o que lhes posso fazer mais para os motivar, mas acho que o que mais me entusiasmou quando comecei a trabalhar, e ainda hoje, é saber quem é este meu cliente. Eu quero saber que empresa é ele, que empresa é esta, o que é que faz, o que é que não faz, já tem histórico connosco, não tem histórico connosco. Mas preciso de uma equipe que também possa fazer isto, porque eu não estou cá 24 horas, não estou cá os dias todos, e tem que haver uma continuidade. Todos nós estamos em passagem, não estamos em permanência, e portanto seria bom. Agora, a dificuldade que colocou é realmente o tal calcanhar daqueles, e por isso é que eu digo, não vamos gerindo, vamos digerindo, consoante as situações surgem. Obrigado, Eu, António. Penso eu, que há se mais me uma questão. se me Fernando? permitirem monopolizar aqui um bocadinho o debate, tenho uma grande curiosidade que não tem tanto a ver com este debate que estamos aqui a ter, que tem a ver com, vocês têm uma unidade que é um parador, correto que se diz? O, Sim, Está o na que rede é dos paradores. ter um parador em Portugal? Na realidade é uma rede espanhola, e vocês são a única em Portugal, correto? Ou sim, existe sim. mais Acho que alguma? a pergunta era mais fácil fazer aos espanhóis o que é ter um parador em Portugal. Sim, Mas não, eu posso mas explicar o porquê. Nós, quando abrimos a Casa da Ínsula, comunidade hoteleira, portanto em 2011, se não estou enganado, tínhamos ali um produto fantástico, tínhamos e temos um produto fantástico, mas que não pegou destaque. Havia uma dificuldade muito grande, nem fosse enoturismo, fosse turismo, enfim, de campo, fosse o que fosse, aquilo não estava a vender. Estava muito bem em casamentos, Casa disso, tinha uma média de 25 casamentos por ano. Hoje em dia já não tem esse número, as tendências vão alterando, mas realmente não havia ali uma maneira de evoluir na procura dos portugueses. Entretanto, Espanha e os paradores estavam interessados, na altura, como a diretora dos paradores, e os paradores em Espanha dependem do Ministério das Finanças, do Ministério do Turismo, estavam interessados em alargar a sua rede, em, entrando em Portugal. E, no fundo, o paradores é aquilo, nós podemos comparar paradores ao que eram as pousadas. Eu, quando digo eram, estou a dizer o que eram as pousadas até ao momento em que a Natura se fez uma participação com o Grupo Pestana e, portanto, passou a ser o Grupo Pestana Pousadas. E, portanto, um parador e uma pousada, digamos, eram os meios de recuperação de imóveis, de levar as pessoas a outros sítios, à história, de criar postos de trabalho, tudo isso. E os espanhóis sentiram necessidade de alargar. E começaram, precisamente, pela Ínsula. Portanto, o que nós temos com eles é um contrato comercial. Portanto, o contrato comercial é com o parador, a gestão é nossa e depois são o acerto dos FIIs todos. E aquilo foi como da noite para o dia. No primeiro dia da operação, o volume de reservas, ainda havia muito documento escrito, era era uma surpresa fantástica. Portanto, temos renegociado, eles depois tinham por intenção avançar para mais unidades de parador em Portugal, mas entretanto mudou toda aquela parte política, o marido da diretora dos paradores entrou num processo judicial, já não sei qual era o tema, e portanto aquilo ficou um bocado até aos nossos dias. Mas não deixa de ser, portanto, um hotel que nos pertence, mas que a comercialização do mesmo é feita com paradores e, portanto, desde os fardamentos a todos, digamos, os processos mesmo de F&B, é com base no serviço paradores, mas toda a mão de obra é portuguesa. Muito obrigado, António. Fernando, penso que não temos mais nenhuma pergunta no chat. Não posso deixar de dar a oportunidade ao António Machado Matos
de acrescentar alguma coisa que julgue que é importante fazer ou que queira ainda sublinhar? Quer acrescentar alguma coisa, António? Quero, enfim, fazer conhecimento da importância destes momentos, que são uns bons bate-papo. No fundo, são conversas informais, em que nos distraímos um bocadinho, navegamos, nunca damos respostas muito completas, porque não há respostas completas para a hotelaria, há sempre respostas que se completam, até atingir uma proporção mais razoável, mas fundamentalmente distinguir eu já disse há bocadinho, estas atividades que a DHP tem, de há uns tempos para cá, em fomentar todos estes momentos com profissionais da área, com outros convidados e as suas diversas atividades que nos merecem, portanto, todo este carinho. Em termos profissionais, manifestar a minha disponibilidade para com todos. Espero ter sido um momento agradável, espero não ter sido muito aborrecido. Tenho aqui visto as pessoas que não estão a desligar, o que é bom. E eu continuo a ser o mesmo. Portanto, possivelmente vamos nos encontrar na BTL, que eu vulgarmente trato por BTL. Eu só vou a 29, portanto, a 28 tenho um compromisso de família, portanto, já estão a ver que já estou por a família em primeiro lugar, já não vou no primeiro dia, que era o dia que eu gostava de ir, vou no segundo dia, portanto, lá também teremos a oportunidade de conversar um bocadinho. Será um privilégio estar com o António Machado Matos pessoalmente, assim como foi um enorme privilégio e uma responsabilidade para mim tê-lo aqui como our guest nesta rúbrica. Não posso deixar de lhe agradecer também todo o contributo que nos deu, não lhe posso deixar em termos pessoais de tudo aquilo que já partilhou comigo e que me fez crescer enquanto pessoa e enquanto profissional também. E um grande bem-aja por ter dedicado esta sua tarde a este projeto. Estamos a terminar e eu não posso deixar de referir que o próximo Be Our Guest acontecerá na última segunda-feira do mês de março, em concreto no dia 25, sensivelmente às 15 horas, como este, e entretanto daremos a conhecer quem será o nosso génio galardoado que participará e também quem será o elemento da direção que fará esta conversa. Ao António Machado Matos, um grande bem-aja, ao Fernando e a todos os nossos presentes aqui neste momento e a todos aqueles que ouvirão e visualizarão esta conversa também muito obrigado. Esta é uma forma também de deixarmos um legado para as gerações futuras e para fazermos uma homenagem àqueles que connosco têm dedicado a sua atividade profissional. E, por último, não menos importante, não podemos deixar de reforçar o agradecimento ao nosso patrocinador oficial desta rúbrica, a Paratitec, que sem eles não seria possível estarmos no ar e estarmos aqui disponíveis para realizar e pelo seu contributo também para a associação. E, obviamente, que ainda temos a Bolsa de Turismo de Lisboa no final desta semana, mas no final, a partir de quarta-feira até ao final de semana, mas cumpre-me também aqui partilhar e divulgar a realização do 20º Congresso da Associação de Diretores de Hotel Portugal, que irá acontecer dentro de 3 semanas em Aveiro, 21, 22 e 23. Os links para a inscrição estão disponíveis nas nossas plataformas e todos desejamos que venham até nós, que participem no Congresso, que venham discutir aquelas que são as nossas temáticas e as nossas preocupações. E já agora, um grande bem-aja por terem assistido e esperemos que tenham gostado desta rúbrica e deste momento em particular durante esta tarde. Muito obrigado e saudações para todos. Um abraço. Muito obrigado por nos terem acompanhado.